Salve, salve, gurizada! Tá começando mais um Capivara Talk. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aí no canal, dá um like aí no vídeo que ajuda bastante, beleza? Galera, hoje a gente vai conversar sobre um papo muito maneiro, que é um assunto que está muito em voga ultimamente, que é o uso das inteligências artificiais, né? E como que afeta a nossa sociedade através do mercado e nosso dia a dia, que é algo que está presente hoje e provavelmente vai ficar aí para sempre, né? E para isso a gente trouxe a Aura Kemani, né, Aura? Isso. Que ela é especialista na área, principalmente em estratégia e mercado, e ela atua em inbound e outbound, é isso, Aura? Isso mesmo. E aí, inteligência artificial veio para ficar ou não veio para ficar? Como é que estamos nesse Com ponto? certeza, Gabriel. Veio e já é uma realidade, na verdade, né? E muito se fala agora sobre o chat GPT, mas se a gente olhar o nosso contexto, o nosso cotidiano, já está presente há muito tempo. Então, desde as sugestões ali que a gente tem no marketing, quando a gente procura alguma coisa e aparece frequentemente o produto que a gente busca, é o algoritmo, que é uma IA também. Então, Uhum. uma análise preditiva de comportamento do consumidor. Então, a IA já é uma realidade, já está ficando e a gente precisa se atualizar. E explica pra gente, para entrar um pouquinho na tua área, o que que seria as diferenças de inbound e outbound? Claro, vamos lá. Dando contexto até para o pessoal me conhecer um pouco mais, eu sou gerente comercial de uma empresa de software, a Milvus, mas já atuei na Zenvia também, que é uma empresa de software também, e as duas empresas são muito focadas e voltadas para IA. Então, no contexto de vendas, a gente consegue inserir inteligência artificial em software para análise preditiva de comportamento, para entender quando que um lead faz mais sentido, criar um score, quando que ele vai dar churning. Então, o meu trabalho está diretamente voltado à geração de oportunidades. Então, a gente gera oportunidades para o time comercial. E como que a IA entra nesse contexto, né? Na Zenvia, eu tive a oportunidade de construir uma IA de qualificação de oportunidade. Então, ele entendia qual que era o perfil do lead que estava chegando, do interessado, qual que era a empresa, tamanho, qual que era a dor desse lead, e ele fazia a qualificação para o closer, que é o nosso executivo de vendas. Então ele pegava todas essas informações e já passava para o closer com os principais pontos, principais dores para fazer o fechamento. Então esse é um exemplo aí de como que as empresas estão usando a IA. E falando sobre inbound e outbound, qual que é a diferença? No inbound, a gente depende de uma geração de leads do marketing. Então, através de landing page, através de mídia paga, Google, Meta, né, que são os nossas fontes de leads do Instagram, do Facebook. A gente paga para receber esses leads, esse lead tem um custo, e aí o time faz a qualificação para o closer, né? Em outbound, nós vamos atrás do cliente. Então, a gente define qual que é o perfil ideal do nosso cliente que a gente quer trazer para dentro e a gente cria uma estratégia para conseguir trazer esse cliente para dentro. E aí também entra a IA. Por quê? Porque a gente pode criar pitches, né, discursos personalizados para aquele lead, de acordo com a dor dele, entendendo qual que é o contexto da empresa. A gente consegue criar pitch que chegue diretamente nessa dor dele. Uhum. E também a gente consegue criar cadências, automações, sem depender de um fator humano ali interagindo. Então ele consegue fazer o contato com esse lead no outbound de uma forma completamente automatizada. Então essa é a diferença de inbound e out. Legal. E como que tipo de IA que a gente está falando para atuar nessa área? Então, como eu comentei, a gente tem o modelo mais tradicional, que é o de generativo, chat GPT, que Uhum. cria texto, que cria imagem. E a gente tem a IA automação, né? Aí a gente consegue criar diversas formas através de códigos, né? Os desenvolvedores conseguem fazer isso com a gente. Então vai depender muito da nossa necessidade. Então a gente consegue criar IA para praticamente tudo hoje em dia. A gente tem diversas Vocês formas. criam a IA, vocês não absorvem de uma Big Tech essa IA. Não vem uma API, por exemplo. Sim, a gente tem essa possibilidade também. Quando a gente fala de chat GPT, a gente consegue usar o chat GPT, integrar ela com uma outra API, por exemplo, um CRM. Eu quero que a IA do chat GPT faça uma análise dos nossos maiores clientes, uma previsibilidade de churning, por exemplo. Eu consigo integrar com o meu CRM,
com a API do meu CRM, ele vai obter todos os dados, todas as informações que a gente agrega lá para conseguir fazer essa análise. Então, existe essa possibilidade de integração também. Então, basicamente, é o ChatGPT da OpenAI que trabalha por trás de tudo que... Sim, a gente tem vários tipos, não somente a OpenAI. A OpenAI Sim, hoje é a mais mais famosa, né? A mais foi a pioneira, não usada, foi? sim. Ou foi a pioneira que liberou o acesso Sim. pro cidadão, como foi em novembro de 22, eu acho. Que Exatamente. Desculpa. Foi em meados ali de 2022 que a gente de 22, e ela foi a precursora. Aí depois hoje tem o Grok do Elon Musk. A gente tem a DeepSeek também, a gente tem a Gemini do Google. Então, cada dia, assim, diversas IAs estão emergindo aí. E uma se alimenta da outra, assim? Não diretamente, mas tipo, a empresa ela segue a mesma linha, não tentando copiar, mas tentando fazer da mesma estrutura para ela ter uma IA melhor, uma IA mais avançada, você acha? Sim, podem usar como base, porque nada mais é do que atualização de dados, né? Então, ela vai pegar uma base de dados, você pode customizar a IA do jeito que você quiser. Vai depender do que você vai alimentar ela de dados. Então, quais as informações que você quer que ela obtenha. Por isso que a gente, até se você usar o ChatGPT, ele vai falar base de dados atualizado em 2022, 2023. Então, ele depende dessa atualização de dados para conseguir te dar uma resposta. Então, sim, a gente pode criar parecidos, a gente pode criar melhores, vai depender do que você colocar de dados nele. E hoje a Open ainda é a líder nesse segmento? A gente teve estouro da DeepSeek, não sei se vocês acompanharam. Sim. Então, até travou, assim... Eu testei e achei ruim. Achou ruim? Ele trava bastante, Ou eu sou né? muito burro, não sei, mas eu prefiro o ChatGPT. Com certeza, eu também. Sou fã do ChatGPT, uso no dia a dia para tudo, mas OpenAI é a mais famosa e que tá perdurando mais, né? Tá mais tempo ali. Pessoal. Tem um pessoal, eu já ouvi, né? Inclusive em rodas mais íntimas, que está usando o OpenAI para quase substituir analista, o psicólogo. Como você vê isso? Você vê essa... Porque a escalada é muito rápida, né? Libera uma, libera todas, aí o Elon Musk vai lá e libera o Grok sem nenhum senso de política. Sim. E aí acaba tendo esses efeitos colaterais, como o pessoal se consultando com inteligência artificial. Você já se deparou, assim, com alguns medos do que pode acontecer com isso? Sim, eu acho que isso é um ponto de atenção e fica muito... as pessoas terem essa consciência, as empresas que utilizam IA também colocarem essa consciência nas pessoas, nos usuários, né? Porque são dados sensíveis. Quanto mais você alimenta ali a IA, mais ela vai te conhecer. Então, tem que tomar muito cuidado em qual contexto que você está usando. Sempre usar nomes fictícios. E tomar cuidado também com o prompt que você está usando. Tudo depende do comando que você está dando para ele. Se você vai contar ali uma história, uma discussão que você teve, ele pode ou não ser imparcial. Então, vai depender do comando que você dê. Agora, se você falar para ele, você acha que eu tenho razão? Ele com certeza vai ir mais pro teu lado, você que está gerando esse prompt, esse comando para ele, mas você pode falar para ele ser imparcial também. Então, além de ser inteligente, ele tá ficando malandro, né? Tá ficando malandro também. Ele quer puxar a sardinha pro teu lado, vai ficar bem com você. É verdade. Então, é uma preocupação, sim, que a gente tem que ter, é um cuidado que as empresas precisam tomar e trazer essa conscientização para os usuários. Principalmente a IA em uso de grandes empresas. Então, por exemplo, na Zenvy e até no Milvus é liberado o uso de inteligência artificial no dia a dia, do trabalho. Porém, tem algumas regras. Então, existe um monitoramento ali. Você não pode compartilhar dados sensíveis, você não pode compartilhar informações pessoais, senão automaticamente já é bloqueado. Então, precisa existir esse cuidado, esse monitoramento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou dar uma volta aqui. Existe alguma... Você acha que alguma situação em que a inteligência artificial em vendas nunca vai substituir um ser humano? Porque eu te pergunto isso porque ontem eu estava abrindo uma conta no Quora. Quora é uma fintech. E estava lá, por algum motivo eu deixei pela metade e já veio o WhatsApp com: oi, eu sou o Luiz do Quora. Cara, mas foi tão perfeito, assim, a conversa tão perfeita.
e ele parecia um humano, só faltou ter erro de grafia, né? E aí cara, é um humano? Não. Ficou no Vale da Estranheza. Fiquei, dei uma volta, no final eu consegui que ele se entregasse, que era uma AI, mas, cara, foi difícil. Então, tá ficando muito difícil de identificar, né? De identificar. Você acha que tem alguma coisa que a IA, claro, com aperfeiçoamentos, não vai nunca conseguir suplantar um ser humano? A grande diferença está sendo o tato ali do vendedor, aquele cuidado, porque a IA, o que acontece? A IA, sim, ela pode substituir profissionais que não se atualizam. Então, ela consegue automatizar tarefas, ela consegue responder de forma muito mais rápida que o humano, porém, a gente tem que ser inteligente e trabalhar junto com ele, né? Então, sim, pode substituir vendedores que não têm ali um cuidado de negociação, que não entra no detalhe da conversa, até mesmo conversação ali, como você mesmo deu exemplo. Vai fazer uma compra, é uma IA que te atende, é um chatbot. Isso já está existindo, né? Sim. Mas agora, quando a gente olha em vendas complexas, aí é um pouco diferente. Até onde que a IA vai conseguir seguir com essa venda? Até onde que ela vai poder fazer uma negociação com uma pessoa, com uma empresa? Então, não teria esse medo, não falaria também, sim, vai substituir 100%, não acho, mas vai substituir profissionais que não se atualizam e não trabalham junto com a IA a seu favor. É uma corrente que não tem como remar contra, né? Não tem como retroceder. E assim, historicamente a gente já viu isso acontecer, né? A gente teve a Revolução Industrial, as máquinas vieram aí para automatizar tarefas manuais, e nem por isso a gente ficou sem trabalho. Pelo contrário, o trabalho do ser humano está ficando cada vez mais estratégico, né? Então, saindo ali da frente de processos manuais, de preenchimento de CRM manuais. Então, a gente tem que ser inteligente e usar isso a nosso favor para usar esse tempo para ser estratégico no nosso trabalho. Mas você não vê, até foi uma fala do Elon Musk ou do Zuckerberg, que em um futuro não muito distante, a gente vai ter uma produção tão perfeita de alimento, vai ter muito produto sendo produzido em larga escala pela IA, barato, só que não vai ter emprego para as pessoas consumirem isso. Você não tem esse medo, porque vai acabar a IA, de certa maneira, substituindo o emprego e a gente tendo que viver de uma Bolsa Família gigante do governo? Não tenho medo. Eu acho que existe uma oportunidade, na verdade. Quando a gente passa por uma revolução tecnológica igual a gente está passando, vai ter IA, mas vão precisar também de humanos para conseguir gerenciar isso. Porque a IA ela não vai se alimentar sozinha, ela não vai ser criada sozinha, ela não vai criar um comando. Precisa ter uma equipe por trás, né, um desenvolvimento. Então, é o momento da gente se atualizar. Eu sou um pouco contra essa falácia generalizada de que, nossa, sim, vai ser substituído. Igual eu falei, tem certas coisas, processos manuais, trabalhadores que não se atualizam, realmente vai ser substituído. Mas isso já vem acontecendo, né? Se a gente olhar nosso contexto histórico, há quantos anos? A gente está passando pela 4ª revolução tecnológica, né? Então, não seria algo tão alarmante para mim. Para quem sabe quando a água tá batendo na bunda e tem que se atualizar, né? Exatamente. Porque a gente tem que usar isso como um diferencial. Com certeza, como qualquer outra evolução tecnológica que a gente teve. E assim como ela acaba, entre aspas, tirando, né, algumas áreas de atuação, ela acaba criando outras. Porque pela necessidade vai se acomodando, né? Ele vai se acomodando, claro. Exatamente. Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho sobre mais a tua área de vendas? Claro. Pode ser. Você tem algum mito que você, né, nessa área de vendas, que você já encontrou e que você acha que ainda persiste na sociedade? Por exemplo, que se é mito ou se é true, né? Que o Google fica te ouvindo o tempo inteiro no celular aqui e vai te alimentando com o que você está falando. Isso é real ou é mito? É mito. É mito, É né? mito. Por quê? Isso é um comportamento preditivo. A gente se apega nessas coisas, mas a gente não para observar o nosso comportamento também.
Então, você tem uma intenção de compra, o que você vai fazer? Você vai procurar no Google, né? A primeira coisa que você vai fazer, vai começar a pesquisar. Exato. Aí você vai para o YouTube para ver reviews. Então, tudo isso você está mostrando para o algoritmo que existe uma intenção de compra, que existe um interesse naquele assunto, naquela compra que você quer fazer. E aí, naturalmente, ele vai te entregando. Isso é uma análise preditiva, né? Que essas inteligências fazem. De te sugerir conteúdos, de te sugerir produtos de acordo com o teu comportamento de busca ali. Certo. E é isso que você faz, né? É com isso que você trabalha hoje. Isso. Eu sou formada em marketing, né? Até dando contexto. Trabalhei por muito tempo na área de marketing, em agências, há 10 anos atrás. Mas depois eu fiz a minha transição de carreira para a área comercial. Mas comercial e marketing em grandes corporações andam juntas, assim. Então, são áreas complementares. Então, eu preciso trabalhar ali com marketing para entender qual que é as campanhas que eles estão fazendo. Ele precisa olhar para a minha área e entender se a gente está convertendo isso em vendas. E aí que entra a IA também. Então, muitas dessas análises a gente consegue fazer com inteligência artificial. Então, tanto na análise de campanhas, a gente consegue pedir para uma IA avaliar nos últimos 12 meses qual foi o perfil de cliente que mais teve fechamento, qual foi o perfil, segmento que a gente conseguiu converter mais em vendas, qual foi o maior, o segmento que trouxe mais receita recorrente para a empresa. Então, tudo isso a gente já consegue fazer com a IA. Na parte comercial, até eu tive a oportunidade de desenvolver uma IA na Zenvia, que era para qualificação. Então, uma vez que esse lead entrava no nosso funil, que o marketing entregava para nós, essa IA ela fazia a qualificação, coletando ali as principais informações da empresa, apontando qual que era a dor daquele lead e como que a gente conseguiria ajudá-lo a resolver. E ela já fazia a qualificação completa ali para o time de vendas. Então, a gente acabava ganhando um tempo ali e a gente acabava também conseguindo converter melhor. Porque ela conseguia trazer detalhes que talvez um humano não conseguiria trazer, sabe? Não ter esse tato de conseguir enxergar, putz, a gente consegue resolver essa dor com essa ferramenta. Vai no discurso dessa linha, sabe? Então, esse foi um dos exemplos que eu trouxe. Mas em vendas existem inúmeras formas. Até o que você comentou de automação. Hoje existe chatbot que te atende do começo até o final e te vende o produto, né? Então, às vezes, igual você falou, o sentimento não consigo nem saber se é humano ou se é uma IA. Porque a gente já sai daquele modelo de chatbot engessado. Aperte 1, 2, né? Exato, que só sabe te responder sim ou não. Né? E ainda falando assim sobre o contexto comercial, né? A gente consegue também colocar a IA para análise de sentimento. Por exemplo, você vai abrir um suporte ali, acionar o time de suporte que teu sistema parou de funcionar. Aí ela consegue traduzir ali para quem vai te atender qual que é o teu sentimento. Se você tá bravo, se você tá calmo, se você tá prestes a fazer um cancelamento. E de acordo a isso, de acordo com o teu sentimento, ele sinaliza para o time interno. Ó, isso aqui é prioridade N1, N2. Então, risco alto de churning. Então, ele consegue ler o contexto do que você está escrevendo, fazer essa análise de escrita mesmo e olhar teu histórico também de abertura de ticket para o suporte e sinalizar o time interno. Então, isso é uma baita forma das empresas conseguirem reter cliente. Então, se um cliente ele já está bravo, é o terceiro ticket que ele está abrindo naquela semana, existe um risco alto dele dar churn, dele cancelar a compra dele, né? Quando a gente fala de ferramentas, softwares. Então, o time consegue atuar em cima dessa carteira de clientes como prioridade. E aí que entra o fator humano que a gente falou. Como é que o humano consegue trabalhar em cima disso ainda? Utilizando os dados que a IA trouxe e agindo em cima dele. Então, entrando em contato, porque isso a IA não vai substituir ainda. Esse cuidado, essa atenção que as empresas ainda podem oferecer. E no futuro, isso vai ser um grande diferencial. As empresas que conseguirem oferecer ainda esse atendimento humanizado. Já está sendo um grande diferencial, né? Mas eu acho que é um ponto que tem que ter uma sinergia que não tem mais volta, porque com o implemento da IA, o tempo de resposta para um chamado reduziu drasticamente. Às vezes você ficava um dia esperando o cara retornar. Hoje, deu 2 minutos, você já vai procurar um concorrente. Então, se uma empresa não tiver os dois, né, a resposta automática, rápida da IA
e depois passar para um humano para ele fazer o arremate da venda, mais ou menos assim, eu acho que essa empresa vai ser automaticamente descartada do mercado, ela vai, Com certeza. vai morrer. E nesse viés, na tua experiência, assim, já com o IA, quais são as principais resistências que as empresas que hoje ainda não trabalham com inteligência artificial têm a esse respeito? Porque elas ainda não aderiram? É financeiro? É medo de não se atualizar? Não sei. Olha, eu acredito que a grande maioria já aderiu, pelo contato que eu tenho, mesmo que seja de uma forma muito manual. O que eu me refiro a manual? Fazer uma consulta ali no chat GPT, formular um e-mail. Acho que praticamente toda a população já faz, 90% já tem esse acesso, sabe, de escrever um e-mail. Agora, utilizar software com inteligência artificial, fazer integrações, sim, está um pouco limitado ainda. Eu acho que talvez por falta um pouco de conhecimento, é um mercado novo ainda. E também, talvez por conta de budget, né, de financeiro mesmo, porque essas aplicações têm um custo, né? Não somente um custo, mas existe todo um desenvolvimento por trás. Então, não é só você comprar uma ferramenta e pronto, ele vai resolver a tua vida. Não, você precisa de um time de desenvolvedores para treinar aquela IA, para fazer a integração necessária, treinar o time como um todo, para aí sim ser efetivo. Então, a IA por si ela não resolve nada. Sim. Por isso que eu falo, precisa Os desenvolvedores ter ainda. são caros, né? O povinho que tá metido. É verdade. E já aconteceu, ou você acha que pode acontecer no futuro, já que a gente está num período ainda muito curto dessa liberação, né? De que a IA ela pode, quem sabe assim, não funcionar ou trazer algum problema, porque até agora parece que é sempre uma curva ascendente, né? Você enxerga que em algum momento isso vai estagnar ou de repente ter alguma queda, algo assim? No sentido de desempenho mesmo? Eu acho que não. Eu acho que de agora em diante é só pra frente. Não vejo que a gente vai ter uma regressão nesse sentido. Uhum. Vamos esquecer um pouco a parte de vendas, que é a tua especialidade, mas vamos falar um pouquinho mais abrangente. Em que áreas você acha que a IA vai começar a dar mais resultado palpável, por exemplo, na saúde? Né? A saúde ela já demonstrou, Sim. eu li uma matéria que com a ajuda da IA eles conseguiram, vou falar um termo agora, é leigo, né? Mas eles, no embrião de uma mãe, a criança ia nascer com Down e eles tiraram o Down, de alguma forma tiraram o cromossomo com a ajuda da IA. Isso foi há um mês atrás, no máximo, foi o primeiro. É sensacional, é fora do comum, né? Sim. Lógico que é fora do comum. Mas em que áreas que você acha que a IA vai dar a resposta mais rápida? Você deu um ótimo exemplo na saúde, né? Esse case bem interessante, mas até mesmo análise de exames. Então, por exemplo, ela consegue analisar com base em histórico de doenças, por exemplo, câncer. Se você dá ali algum diagnóstico para ela para fazer uma leitura de um exame, ela já consegue enxergar se tem um nódulo que é cancerígeno, já consegue sinalizar se existe, né, com base em teste genético, se existe uma probabilidade de desenvolvimento de câncer ou de algum outro tipo de doença. Acho que na saúde já está sendo, né, uma evolução. Em compras também, no setor de compras, varejo mesmo, a gente consegue fazer análise preditiva comportamental. Então, de quais são as tendências que estão vindo por aí, como que determinada empresa pode focar e desenvolver produtos através disso. Já fazem isso hoje em dia. Agora falando assim de produtividade também, existem câmeras que captam ali o dia a dia de uma empresa e conseguem mandar um relatório de qual que é o colaborador que está produzindo mais. Onde compra isso? Estou precisando instalar algumas. É maravilhoso, né? Para quem quer fazer essa gestão. Então, ela consegue analisar a produtividade. Existe IA hoje que você consegue instalar também o software para avaliar quanto tempo ali que o funcionário está logado, quanto tempo que ele ficou deslogado. Inclusive, no Milvus, a gente utiliza. Tendência jurídica também, então, petição, a IA consegue fazer muito rápido. Eu tenho talvez seja um devaneio. Você não enxerga a IA, uma IA bem treinada, claro, uma coisa bem trabalhada, substituindo, mesmo em alguns casos, juízes com decisões imparciais, decisões não corrompidas,
quando for a letra da lei apenas que conte, por exemplo, a maioria das ações trabalhistas é a letra fria da lei que está acontecendo aí. Se não acha, não vê essa possibilidade, e talvez tenha um corpo jurídico que seria a segunda instância, que seria o VAR da IA, né? Ó, eu dei esse resultado, deu alguma coisa estranha, vai para eu vejo que existe essa possibilidade. É igual eu falei, eu não gosto de ser, né, futurista, mãe de nada. demais. Eu gosto de trabalhar com uma realidade mais pé no chão. Mas sim, eu acho que isso é bom, porque a gente consegue acelerar também o processo jurídico. Né? Exato. E desafogar o judiciário, Exato. desafogar o bolso do país, porque é a classe mais cara que a a gente paga, né? E Exatamente. Ser de graça. Sim, eu acho que a gente consegue reduzir, eu não dei um devaneio aqui. Não. Faz sentido o que eu falei. Total. Que bom. Tomara que aconteça. E você acha que os governos, eles estão utilizando a IA tentando utilizar a IA de uma maneira mais produtiva, ou acho que ainda não? É muito da área privada? Eu acho que sim. Não tanto o investimento igual à área privada, mas existe sim um investimento ali para desenvolver. Igual falaram aqui, né? Comentaram que pessoas, folhas é caro. Então, hoje você desenvolver uma IA, ela tem um custo para desenvolvimento, mas a longo prazo é mais sustentável você manter um software ali, alguém desenvolvendo ela, do que pagando centenas de pessoas para fazer o trabalho de um. Com certeza. Na questão da educação, você acha que a IA tem esse poder de fazer uma revolução na educação tradicional? Sim, com certeza. Eu mesma, inclusive, indico. Você pode estudar línguas por ela. Então, já está substituindo, inclusive, professores, né? Mas conversação também? Não. Conversação também. Não sei se vocês já usaram Copilot, que é a IA do Microsoft. Não. Ela é uma conversação. A gente pode testar aqui, se vocês quiserem. Ela responde, você escolhe a entonação que você quer que ela responda. Você escolhe qual tom que ele vai te responder. Se você quiser, por exemplo, treinar, eu quero que você responda de uma forma mais imparcial, mais parcial. Ele consegue... Quero treinar o sotaque do Texas, assim... essa função não sei se tem, mas ele já vem com umas pré-funcionalidades. Mas super dá. E não é nada robótico, assim, nada... Não, totalmente humanizado. Parece que você tá falando com um humano. Eu baixei um aplicativo um tempo atrás chamado Learna. Acho que é Learna. Uma coisa assim. E é um aplicativo de inglês. Custa R$19,90 e, cara, era muito bom. Sabe? Era de conversação. Agora que você falou, eu me lembrei. Maravilhoso. E nas escolas aqui, as escolas nossas tupiniquins, assim, você acha que já cabe colocar alguma coisa de inteligência artificial? Você acha que talvez introduzir a matéria, porque a gente é muito deficiente em introduzir com dinamismo que o mundo está vivendo, alterar a grade curricular. E eu vejo que a inteligência artificial é uma corrida. Sim. Uma necessidade, na verdade. Exatamente. Quanto antes a gente vai fazer essa atualização, igual você falou, hoje nosso modelo educacional é muito engessado. A gente não sai preparado de um ensino médio. A gente não entende nada, né? Não só do médio. Nem o médio a gente consegue, né? Né? Mas as próprias faculdades também têm curso já especializado, né? Na área TI já não é uma novidade, né? Há muitos anos já desenvolvedores estão se especializando em modelos de IA. Mas é uma necessidade, sim. Senão a gente vai ficar para trás. Então, grandes países aí, Estados Unidos, Rússia, Canadá, já estão investindo nessa educação e a gente precisa começar a investir também. Estados Unidos lidera hoje esse mercado de inteligência? Olha, não diria que lidera, porque a gente tem a China também, que inclusive a DeepSeek é deles, né? Tá tão veloz quanto os Estados Unidos. Mas eu acho que o mais popular é os Estados Unidos. É até o grande Elon Musk, né, que fez vários projetos, que está muito à frente disso. Mas China e Estados Unidos, com certeza. E você acha que eles e outros estão tratando a questão ética como deveria tratar? Porque a questão de programação e a questão do avanço tecnológico está vindo a milhão. Sim. Mas está sendo feito algum tratado, algum acordo para que se trabalhe com ética? Basta um não querer fazer com ética que rompe tudo.
Sabe o que eu acho? Que está sendo tão rápido que eles não estão conseguindo olhar isso com tanta atenção. A primeira é a corrida para desenvolver, né? Quem sai na exatamente, frente. Exatamente, Depois é vão essa ver. corrida que está E isso não te acontecendo causa agora. um pouquinho de medo, assim, que depois pode fazer um estrago que seja pior de reverter? Sim, porque está muito evoluída. A gente nem imagina o que está sendo desenvolvido. A gente tem noção do que é permitido que a população saiba. Saiba exatamente. Mas o que não está sendo permitido, o que não está trazendo para cá. Então, nós, né, aqui da América do Sul, brasileira, a gente sempre teve alguns anos atrás da evolução tecnológica. Lá eles estão alguns anos avançados. Então, a gente sabe o que eles permitem saber. Agora, tem coisas que a gente não faz ideia do que já está sendo desenvolvido. E eu acho que entra muito na questão da privacidade, né? Exato. A privacidade está cada vez mais ferida com isso. Porque queira ou não queira, você querendo ou não, as câmeras de rua reconhecem em estádio, não entra mais em estádio. Não estou dizendo que é ruim para quem deve, mas não sei até que ponto essa intromissão na vida privada pode ser algo positivo, né, na sociedade. Sim. E até isso é um exemplo que você falou, não sei se vocês viram, mas no Rio de Janeiro, o governo usou as câmeras para conseguir prender as pessoas que estavam ali nos bloquinhos roubando. Eu vi carnaval, isso. E daí teve alguém que reclamou disso, não, né? Que era eles não podiam prender, né? Não foi algo assim? Que depois reclamaram que não podia prender? Eu sei que deu alguma coisa, ou mandaram desligar, ou coisa assim. Mas é fantástico. Sim. No lado é fantástico. Quando usado pro bem, né? Tem a versão que talvez a gente sofra se tiver mau uso da coisa, mas é um debate exato. que é inevitável. Responde a sua pergunta, né, do medo. Já está acontecendo os fraudadores, né? Então pegar uma foto de alguém e fazer um vídeo para fazer uma fraude, para dar um golpe. Tem muitos famosos que estão sendo alvos disso, né? Então eles pegam vídeos e fazem uma modificação como se a pessoa estivesse vendendo um produto, sendo que ela não está. Ou um vídeo para propagar fake news. O próprio Trump, ele fez um vídeo bizarro depois que ele foi eleito, não sei se vocês viram, mas debochando. Eu não vi. Foi bem bizarro. Mas sim, a gente tem que ter esse cuidado, porque assim como é usado para o bem, pode ser muito bem manipulado para o mal. Teremos então, os presidiários ligando para passar trote de que a filha está sequestrada com a cara da filha. Agora vai ser profissa. Tem aquele caso, não sei se vocês viram, da senhora que falava com o Elon Musk. Que ela emprestou grana para o Elon Musk. Pelo amor de Deus. Então, gente... Sabe Deus como que foi de fato, mas é algo tipo isso. E me diz uma coisa, o que você acha de usarem deepface para artistas, para cortarem os atores? Lá em Hollywood tem um movimento muito grande com inteligência artificial. Você acha que isso é favorável? Contra? Olha, para os artistas, com certeza é defesa de interesse de classe, né? Mas acho que todo mundo vai defender sempre o seu, né? Exato. Eu não vejo. Como que você vê isso, cara? Cara, eu acho que principalmente a música acho que vai sofrer muito com isso. A indústria da música acho que vai... Por quê? Porque eu acho que pode ser que tenha algum movimento de... Tipo, esses dias eu vi alguém falando que era o movimento da preguiça no meio da música, que são as indústrias... A indústria não, as... Como que chama? Não editoras, as produtoras. Gravadoras. Você pega lá, faz um registro da tua voz e tudo mais e começa a produzir em massa, assim, sabe? Sim. Só que não é... Quando você mistura arte com isso, deixa de ser arte. Entendeu? Vai virar algo industrializado. Então, acho que, principalmente... Mas vende. Não, vai vender, mas daí isso é arte? Será? Você entendeu? tem um Acho que ponto. você vai entrar num dilema ali de... O que o indivíduo produziu de verdade? Foi só uma inteligência ali, só com a voz dele? Cara, mas eu acho que daí aí você entra numa questão que é comercial. Arte. Você pega artistas maravilhosos que não conseguem vender 1/1000º do que uma pessoa que pegou uma voz horrível, sabe dançar e botou no autotune e fez uma baladinha que nem foi ela que nem escreveu, nem ela interpretou, não fez nada. E
sei Concordo. lá. A gente já tá num caminho já meio nebuloso. Já faz tempo. Já. Mas seria a pá de cal, talvez. Pode ser. Eu acho que o ponto que tu trouxe da autenticidade é algo que no futuro vai ser valorizado. Agora a gente realmente está nessa corrida tecnológica, então vai ser priorizado o custo, né? Fazer uma campanha, uma marca já estão fazendo campanhas com modelos de IA, então vai sair mais barato. Porém, eu acho que isso em breve, não muito em breve, né? Mas num futuro distante vai mudar. A gente vai ter um retrocesso ali onde a gente vai voltar a valorizar tudo aquilo que é feito de Será que é um forma retrocesso? autêntica. Ou é uma conscientização? É uma conscientização, são eras, São né? era. Por exemplo, agora, se a gente olhar o movimento do mercado, a gente teve uma era do fast fashion. Então, roupas da Shopee, da Shein, moda rápida, que muda muito rápido. Agora a gente está entrando numa era de low fashion, que é valorização de materiais de qualidade, de roupas que tenham uma durabilidade maior, valorização do artesanato, né? Então a gente volta a olhar para isso também Sim. com mais cuidado, a gente valoriza mais. E a mesma coisa na indústria de entretenimento. Agora a gente está nessa corrida de produção, igual você falou, em massa, música, mas quem é autêntico ainda vai ser valorizado. O trabalho humano, a autenticidade, né? E vai ficar mais Faz caro. todo sentido, exatamente. Vai ficar mais A caro. gente já deu até um passo nesse... A gente não, né? Deram já um passo nesse sentido, que foi o Facebook desfotoshopar ele não tá mais botando Filtro, né? Então tá começando a voltar as pessoas a serem as pessoas da foto. A serem naturais, exato. Então eu achei que eu gostei. Sim, Porque e isso para tudo, a estética também. Então, a gente veio de uma onda de harmonização facial. Então, muita gente fazendo botox, preenchimento, era valorizado que era artificial. Quanto mais artificial, mais se destacava. Agora, hoje em dia, você vai olhar, tá todo mundo com a mesma cara. É uma demonização né? facial. Exato, e agora a gente volta, tá sendo o caminho inverso. Então, a elite, né, que são os ditadores da tendência, se você olhar Kim Kardashian, as grandes modelos, elas já estão tirando tudo que elas colocaram de silicone, de harmonização exagerada, e vendendo uma beleza mais natural. Volta entendeu? celulite, volta tudo, né? Cíclico, né? Não. É cíclico. É cíclico, exatamente. Assim como a moda. Tem moda que vai, tem moda que volta, né? Igual o fast fashion. Já não tá mais tanto na onda. Agora é a moda do... E isso é ditado por quem? Pela inteligência artificial? Ela consegue ditar isso? Sim, ela consegue prever. Ela consegue prever conforme os lançamentos das grandes marcas. Quem dita são as grandes marcas, né? Comportamento de tendência são os ícones, né? Então, as grandes divas que ditam esse comportamento, grandes nomes, e as marcas vão copiando e introduzindo também. Então, nos desfiles que a gente tem em Milão, né, é lá que a gente vê essas tendências sendo lançadas, e de lá que o mercado, né, fast fashion começa a copiar. Então, quem faz esse movimento sempre são as grandes marcas. E nessa levada da predição, na Bolsa de Valores, você acha que a inteligência artificial vai conseguir ter resultados melhores do que seres humanos? Com certeza, eu acho que já está, na verdade. Já está? Já está sendo aplicada para isso? Já está sendo aplicada. Porque ela consegue buscar recursos e informações em tempo real do mundo inteiro. Então, vai dar problema na safra nos Estados Unidos, até o cara descobrir, porque ele vai descobrir por meios outros que não a velocidade dele. Isso não pode gerar uma crise, quem sabe? Todo mundo tem informação, entendeu? Porque hoje a bolsa é uma especulação e tal. Se todo mundo tiver acesso à informação, ferrou. Pode ser o problema, pode ser, né? Não sei o que você acha disso. Sei que Eu acho que já está, como você falou, né, já está sendo usado, acionistas já estão usando ao seu favor, e não vejo também por que não ter uma crise disso, se está todo mundo usando o mesmo recurso. Alguns, com certeza, têm recursos mais avançados que outros, igual a gente comentou aqui, de ter países que estão muito à frente do Brasil, por exemplo. Então, pode ser que tenha uma IA super desenvolvida, voltada para a Bolsa de Valores, para essa previsibilidade. E aí o que eu vejo fazer uma volatilidade violenta. Assim, exato. Né? Ó, vai dar bom aqui nessa empresa, todo mundo. Né? Opa, deu ruim, todo mundo. Compra e sai. E automatizando, né? Porque você automatiza a compra. Você não precisa nem ser um ser humano lá. Ó,
Você põe limites de alta e de baixa e sai vendendo e comprando. Exato. Direto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Claro. Como que vocês usam IA? Qual foi o jeito mais curioso que vocês já usaram? Cadê? Não, vou ter que pensar. Mais curioso. Não, eu tenho vários. E eu vou agora me contradizer. Porque foi aquela música que eu fiz lá na... Que eu não, a inteligência que fez uma música de um grupinho que a gente tem. E a gente fez um hinozinho. Ah, seu sem vergonha. E daí... Não, eu escrevi e tal ali, tem o meu trabalho, mas todo o resto foi inteligência artificial, né? E que se lasque. Segredos vindo à tona. Deixa eu ver como eu usei. Cara, eu acho que essa sacaneada aí da faculdade foi grande. Mas normalmente eu uso ela na nossa empresa lá a gente começa a se tornar mais preguiçoso, na verdade, isso me dá um pouquinho de medo, então eu tento evitar ao máximo, mas quando tá corrido, eu jogo as informações e falo, cara, resolve aí, responde de um jeito amistoso, porque se eu fizer vai dar ruim. Aí ela vai lá e responde, mas ainda precisa ter uma checagem posterior, né, porque às vezes, claro, normalmente é culpa de quem alimentou mal ela. Mas como você falou, né? Do prompt também, né? Muitas vezes. Vai muito do comando que você dá pra ele. E a pergunta volta para a criadora. Olha, eu sou mãe também, né? Sou mãe de um menino de 3 anos. E as perguntas mais curiosas que saem aí em relação à criação do meu filho. Às vezes eu me pego perguntando, dou o contexto ali... Como, né, educar meu filho para que ele não seja assim, que ele não pegue essa birra, e não sei o quê. E ela é maravilhosa, assim. Ela fala, desopila, vai crescer. Não se cobre tanto. Né? Mas eu uso bastante, assim, no meu dia a dia. Não, e é muito legal, você fala assim, imagine alguma coisa, ele fala um dragão com um chifre de unicórnio voando numa gelatina. Daí você vai longe. E ela cria, e, cara, elas ficam maravilhadas, né? Sim, vai muito longe, legal. Vai longe. Inteligência artificial. Mas eu já criei, assim, uma marca através da IA, já integrei planilha, eu tenho uma cafeteria, além de trabalhar no CLT, eu sou empreendedora também. Eu tenho uma cafeteria e eu lembro que quando eu fui abrir, eu pedi para ele fazer uma planilha de orçamento e fornecedores que eu precisava. Ó, isso aqui que eu preciso... Faça uma planilha, não é franquia, de fornecedores. Então, não é franquia. Chai Latte é uma marca de cafeteria voltada para chai, culinária indiana. Nossa, diferente. Que massa. Maneiro. Onde é? Conta no Alto da 15. No Alto da 15? Alto da 15. De rua ou... 15 de novembro no Alto da 15. Do lado da Ambiental ali, sabe? As concessionárias. Fica ali do ladinho. Então, quando eu fui abrir, eu lembro que eu estava muito doida, porque eu sempre conciliei CLT com empreendedorismo. Então, eu precisava realmente de uma assistente, né? E o ChatGPT, até hoje, assim, é a minha principal assistente. Inclusive, eu assino, pago os R$ 99,90 por mês com muito gosto, porque é um investimento que me salva muito no dia a dia. A gente já está quase... liga o computador, liga o navegador e já... Abre o ChatGPT. Deixa exatamente. na outra tela do computador, né? Que 2 telas também hoje é fundamental. Exato. E quais outras maneiras você pensa ou que você aplica na tua cafeteria com a inteligência artificial? Ou que você pensa utilizar no futuro? Para a parte de mídias sociais. Então, eu treinei ela, ela me ajudou a definir o meu ICP. O que é o ICP? É o perfil ideal de cliente, tá? Então, se vocês, por exemplo, quiserem criar uma marca e vocês não têm ideia ainda qual que é o perfil ideal do podcast de vocês, da cafeteria de vocês, da empresa de vocês, ela consegue criar para você. Então, você manda lá um comando, eu quero que você me ajude a criar o perfil ideal do meu cliente, esse é o meu produto, faça as perguntas necessárias para que você me dê um ICP completo e também quais são os pitches, né? Quais são a comunicação que eu preciso usar com esse cliente para poder converter. Eu treinei ele desse modo, hoje ele sabe qual que é o meu perfil ideal e eu crio posts no meu Instagram com as dicas dela. Então, o que vai fazer com que gere desejo? O que eu posto? Qual a linguagem que eu tenho que usar com esse público para conseguir atrair? E também coisas operacionais do dia a dia, sim, sabe? Então, como é que eu consigo escalar ali minha receita? Quais são as dicas que você me daria para conseguir trazer mais retorno financeiro para o mês? Qual que é a previsibilidade de fechamento da minha cafeteria
no próximo mês, conforme o meu faturamento dos meses anteriores. Então, como a gente comentou, tudo é voltado com base histórica que ele tem. Então, para que ele chegue nesse modelo a te responder de forma precisa, você precisa treiná-la, você precisa alimentar com dados. E como você treina? Nós estamos falando de ChatGPT. Sim, E ChatGPT. como treina? Porque o meu, quando desliga, ele morre. Mas você tem ele... Eu pago. Então, você tem que fazer mesma coisa do comando, assim. Eu quero te treinar de agora em diante Ah, e dá que pra você... treinar, daí ele vai arquivar ou vai memorizar? Exatamente. Aí você dá o comando para ele. Eu gostaria que você guardasse todas essas informações e toda vez que eu te perguntar tal coisa, leve em consideração essas informações para você Então dá me pra responder. treinar ele. Por Dá. exemplo, se eu quero... Você vai se chamar Charles. No outro dia, oi Charles, ele vai reconhecer. Sim, sim. É um modelo totalmente treinado. Eu não tinha trabalhado nessa... Sim. E até a gente, às vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente perde muito tempo, porque toda vez a gente vai fazer um comando para que ele responda daquele jeito que a gente gostaria. Mas você pode treinar ele uma vez só e ele sempre vai te responder daquela forma. Eu tô falando isso porque esses dias eu pergunto, lembra daquela planilha que eu passei? Não. Não lembro. Vou te demitir. Não, você está demitido. É. Não, ontem também. Ontem eu precisava da ajuda dela. Às vezes não funciona muito bem, né? Ela faz umas promessas. Ah, porque eu vou te enviar por e-mail. Passou 30 minutos. Chat, cadê o e-mail que você falou que ia me enviar? Ah, me perdoe, vou processar de novo. Aí, no fim das contas, eu tive que fazer tudo manual. Eu falei, olha, você tá me enganando, hein? Ah, desculpa por te frustrar. Não fique magoada. Ficou Vamos conversar. magoada. Chega, Aham, senta aqui e vamos conversar. Sim, eu entendo o teu sentimento, eu errei. Bacana. E no teu trabalho, você é a head da questão? Na questão do AI, né? AI, IA. Aham. Hoje eu atuo diretamente na área comercial, né? Então, eu sou gerente da área comercial, porém, a área comercial está muito conectada com as outras áreas de desenvolvimento de produto, de marketing, CS. Então, a gente sempre tem conversas para entender como que a gente consegue melhorar o dia a dia, né, das áreas com a IA. Inclusive, na outra empresa que eu trabalhei, na Zenvia, eu tive a oportunidade de liderar uma comunidade prática de IA, que tinha o intuito de realmente conectar os nossos devs, que eram os nossos guardiões de inteligência artificial, com as outras áreas que não tinham tanto conhecimento técnico. Então, às vezes a gente acha que, putz, está super popularizado já, mas a gente precisa nivelar o conhecimento na empresa que a gente trabalha. Então, essa comunidade prática, a gente uniu os devs, as pessoas que não tinham tanto conhecimento de diversas áreas, e o projeto era justamente nivelar o conhecimento, encontrar nas áreas um ponto ali, um gap na operação que a gente pudesse melhorar com a IA. Então, a gente nivelou o conhecimento, os desenvolvedores deram um curso mesmo de IA, desde o básico, como criar um prompt, até fazer pequenos desenvolvimentos, pequenos códigos, assim, integrações. E aí, cada pessoa responsável de cada área olhava para sua área, entendia onde que a gente tinha um gap para poder melhorar, e a gente desenvolveu um projeto junto para cada área. Então, a gente consegue trabalhar com sinergia, tendo o mesmo tema, né, IA, entre as áreas. Essa empresa é em Curitiba, claro. Ou não? Você não, a Zenvia é de São Paulo. Mais isso, né? É de São Paulo. A Zenvia também era. A Zenvia é de São Paulo, o Milvus é de São Paulo também. Ambas são. Mas fisicamente, Curitiba, como está abastecida de devs? Que não faz mais tanto diferença, porque todo mundo trabalha remoto. Mas existem... Eu sou um que eu faço questão de ter meu TI lá comigo, sentado do ladinho. E eu tô bem abastecido, mas eu não sei se Curitiba ainda é um polo, como já tem Santa Catarina, que tem bastante empresa nesse sentido, São Paulo, claro, né? O que você vê de Curitiba? Você nunca parou para pensar nisso? Eu acho que a gente é referência. Acho que a gente Curitiba? é uma das cidades, uma das capitais mais desenvolvidas e mais... desenvolvidas mesmo na parte de IA, tanto profissionais quanto startups, grandes empresas no Brasil de startups de tecnologia estão aqui em Curitiba, né? Então tem essa inteligência, tem essa equipe de desenvolvedores. Você acha que tem algum incentivo curitibano ou paranaense para isso ou não? Simplesmente aconteceu? Não sei dizer, eu acho que foi um movimento de mercado mesmo. Acho que o TI, né, a área de desenvolvedor,
ela deu um boom também, né? Na pandemia, não sei se vocês recordam, mas existia essa necessidade, essa demanda do mercado e muitas pessoas foram se desenvolver. E aí a gente teve um pouco de saturação do mercado também, porque tinha gente vendendo que, nossa, você vai entrar ganhando 15 mil reais. E não é bem assim, Não, né? Você ganha bem, porém existe um processo, né? Um desenvolvimento para você chegar nesse patamar. Não, e esse pessoal, principalmente os mais novos, mais deslumbrados, que já querem sair ganhando os 15, eles às vezes rejeitam a proposta simplesmente por ser projeto curitibano brasileiro, ou menor, meio chato, porque acham que vai vir uma empresa da Alemanha e te contratar amanhã, isso nem fala alemão. Né? Existe esse mercado também, existe. Mas igual a gente fala, não é do dia para o outro que você vai conseguir. Você precisa começar pequeno, você precisa dar a chance também nas empresas brasileiras, desenvolver o projeto, fazer teu nome. Assim como toda a área, né? A gente não teve também a época que era advogado a profissão do Brasil? Então, tanto que a gente teve um monte de advogados se formando e não tinha espaço para conseguir absorver todo mundo no mercado de trabalho. Eu conheço inúmeros que não trabalham como advogados. Né? Eles inclusive passam, saem do bacharelado e viram advogados e depois suspendem a OAB porque o mercado saturou. Você acha que a IA vai substituir, inclusive, um dev, um TI? Sim, com certeza. Né? Ela já consegue criar... Eu mesmo, que não tenho conhecimento básico em desenvolvimento, mas eu mesmo, através da codificação que o ChatGPT me dá, fazer pequenas integrações, criar algumas coisas sozinha. Então, coisa que anos atrás eu precisaria de um dev para conseguir me ajudar. Hoje Talvez seja a profissão que mais vai sofrer com isso. Acho que vai ser impactada tanto quanto as outras, sabe? Mas é aquela questão que a gente falou, se você não se profissionaliza, se você não se atualiza, não usa isso a seu favor, você vai ficar para trás. Não adianta. Então, é bom saber para usar como argumento na hora de negociar salário com o pessoal lá. Exato. Inclusive, a gente tem vagas hoje que pagam melhores nessa área, são os engenheiros de prompt, né? Engenheiros de comando, especialistas em IA, né? Então, já existe essa necessidade no mercado hoje. O arquiteto também da coisa. Arquiteto de soluções, exato. É cheio de 9 horas. Pois é. Você vai cavando o buraco, não acaba mais. Sim, ali, né? Esse nicho aí, ele é bem... E com a inteligência artificial, na questão de vendas, você veio do marketing, né? Eu sou publicitário, trabalhava em agência, na época existia outdoor. Não existe mais outdoor, né? Muito pouco. Muito pouco. Veículo de comunicação. O volume de investimento contra o retorno que você tem, custo-benefício famoso, tá mais nichado e mais assertivo? Agora a gente gasta menos para atingir mais pessoas e ter mais retorno? Ou não? Você precisa, por causa da concorrência, investir mais ainda para obter talvez menos retorno? Você respondeu essa pergunta. Agora está cada vez mais caro. O custo de aquisição de um cliente está caríssimo. Só para o lead entrar, ser impactado por uma mídia sua, está muito caro. No Google existe um leilão, né, por palavras-chave, por determinado segmento. Então, a gente sempre acaba brigando com a nossa concorrência. E quanto mais você paga, é um leilão, por leilão, por quem paga mais. Quanto mais você paga, mais sobe esse custo por lead, e aí fica aquele negócio de, putz, será que vale a pena eu continuar investindo nessa mídia paga? Será que não é melhor a gente ir para outros meios? Que é a decisão que a gente está tomando lá no Milvus, assim, de olhar para outras frentes. Então, além de mídia paga, além de adquirir o lead dessa forma, a gente tem outras formas de aquisição também. Então... Você pode me dizer uma que eu tô curioso? Orgânico, né? Criação de conteúdo, webinars a gente consegue fazer, eventos presenciais, feiras. Então não só no online, no offline também? Com certeza, no offline também. No offline também. E eu sou suspeita em dizer que eu acho que até a gente consegue uma conversão melhor, porque o olho no olho, a gente está tão digitalizado, né? Tão ali atrás das telas, que o olho no olho, a negociação presencial é um diferencial. Então, as empresas que conseguem oferecer isso ainda, talvez consigam fechar vendas maiores. Então... Esse movimento de ficar um pouco offline, eu vejo como uma tendência que já está se tornando cada vez mais palpável. Assim. Exato. Eu tento fazer pessoalmente isso.
tentar Sim. alguns momentos desligar o celular, tipo agora, final de semana, esquecer. Então, não ir no Mercado Livre para comprar uma cadeira, você vai, nem que depois você compre, mas você Sim. fazer, ir lá, ver a cadeira, apertar, a gente, como você falou, é cíclico, né? Então a Sim. gente foi na onda agora da digitalização e precisa desintoxicar um pouco. Com certeza. A presença está sendo um diferencial, né? Pessoas presentes. Até mesmo com a nossa família, né? Tanto que a gente não fica atrás das telas, às vezes a gente não vive o momento com a nossa família porque está preso no trabalho, seja entretenimento, mídias sociais. Então a presença agora é uma tendência também, você ficar offline e viver a sua vida, né? Com certeza. Sair do automático, né? É muito. Sim. E é tão viciante. Você tem um filho, também tem uma de Muito. 5 e uma de 6. O cérebrozinho delas, cara, ele vicia muito rápido. Para eu tirar a Olivia das telas, a Vanessa briga mais ainda com ela, é um parto, cara. Sim. Hoje de meio-dia, eu cheguei em casa e ela falou: sabe onde é que tava a Olivia? Trancada no banheiro com o tablet da avó. Assim ela foge, porque a gente esconde, né? Tira. E eu falei pra ela: é vício. Você tá viciada, menina. Você vai ter que ir no médico. Quantos anos ela tem? 6. 6 anos. É complicado porque tá formando, né? Formando o cérebro, e o cérebro vicia muito, muito rápido. Inclusive nisso, né? Tá sendo usado a IA. Você sabe que existe um mecanismo por trás desse vício, né, para as crianças, que é a alteração rápida de cenas. Então, a cada 2 segundos, existem cientistas que trabalham para isso. Eles fizeram um estudo onde eles colocaram uma criança de 3 anos com uma tela de um desenho daqueles mais tranquilos, Antigo, tipo Pequeno Urso, assim, com outra daquele Cocobelo, você deve conhecer, Sim, que é super em alta. E aí eles conseguiram registrar quantas vezes que a criança piscava, conseguia prestar atenção em uma e não na outra. Então toda vez que ela dispersava, eles já trocavam a tela, colocavam um desenho uma cena mais vibrante, com mais cores, com música alta, porque isso faz com que libere uma dopamina mais rápido, né? Então isso libera dopamina rápido, fácil, vai se viciando. É uma espécie de mensagem subliminar até, né? Total, né? É bizarro, a gente tem que cuidar das nossas crianças. Tem. Mas Blue Bingo é muito bom. Você já viu? Nunca vi. Você boiou nessa, né? Você Não. nunca viu esse desenho? Não. Blue Bingo? Ah, Blue Bingo, sim. Ah, sim, Blue Bingo. esse é muito bom. Esse tem que salvar. Esse é diferente, né? Ele é mais tranquilinho. É muito bom. E o problema disso é geracional, né? Porque as próximas, ela é a próxima, os filhos de vocês são as próximas gerações. Então, se já começa cedo assim, lá na frente ela vai pagar um já preço. Já tá assim, né, cara? Já essa tá geração... Assim. É verdade. Agora, dos 15 anos, 16 anos, é totalmente online. Sim. E eu acho que vai ser a geração da depressão também. Porque é deprimente. Inteligência artificial, acho que a gente tem uns minutinhos ainda, misturado com a realidade virtual. Eu vi algumas conversas que você tem não sei se pegou a época, se é mais nova, do Second Life, que era Sim. E hoje tem uma espécie de uma Second Life dentro de VR, de realidade virtual, que ainda não está 100%, mas é muito bom aquele negócio. Você não acha que isso pode trazer algum problema muito grande para as novas gerações que são frustradas na vida real e elas podem criar uma vida perfeita, fantasiosa, né? E perfeita. Você é um astro do rock lá e eu vou botar esse óculos aqui, não vou mais sair, cara. Né? E a hora que você tira e você volta pra tua realidade, você fica totalmente depressivo. Eu só não vejo como evitar isso. Não seja eu acho que a gente já vive isso através das redes sociais, né? Então, a gente comentou agora que a nossa geração tá mais ansiosa, estressada, depressiva, porque existe muito essa questão de viver a vida através das telas, e os grandes influenciadores, criadores de conteúdo só mostram uma vida perfeita, né? E existe o tempo inteiro essa comparação. Putz, mas eu não fiquei rico ainda com 18 anos, eu não tenho o carro daquele influenciador. Então existe essa comparação. Então acho que a raiz do problema é essa comparação, essa emergência que os nossos jovens, as nossas crianças vão ter de
olhar através das telas a realidade perfeita, igual você mencionou também essa tecnologia, de conseguir criar uma realidade perfeita, e quando olha a sua realidade, não é assim, porque não existe realidade perfeita. Mesmo aquelas pessoas que têm, nossa, a vida aparentemente perfeita, existem os bastidores, né? Existem os problemas, todo mundo tem. Então, acho que é um problema, a gente já está vivendo essa realidade. E eu espero que seja cíclico, como as outras coisas, e que a gente consiga dar a volta. Porque é bem grave, né? É grave. É bem grave. Não mexe com a cabeça. Gabriel, passou o tempo. Fechou, Lê? Você tem alguma coisa pra falar? Alguma coisa que a gente encaixa aqui? Alguma pergunta que ficou? Acho que... eu queria falar de um projeto meu que eu estou criando de consultoria para empreendedores, para pequenas empresas. Como que tá a sua vida agora? Como é que você tem algum projeto em mente? Tenho um projeto em mente que envolve a inteligência artificial também. Uhum. É uma consultoria onde eu analiso os teus resultados, né, os pontos de melhoria, desde a geração de lead até a venda, pós-venda, e com a inteligência artificial e voltada para dados, pessoas, treinamentos também. Então, empreendedores que estão assistindo a gente, empresas que precisam, me procurem, Aura Kimani, que a gente pode conversar e eu posso te ajudar a crescer teu negócio de uma forma sustentável. Se eu tiver uma empresa de transplante capilar, você consegue dar uma consultoria, assim? Com certeza. De onde estão indo os leads? Para todos os nichos. É? Sim. Bacana. Onde te acham mesmo? Aura Kimani? Aura Kimani, LinkedIn, Instagram, através desse nome vocês me encontram. Ou na cafeteria no Alto da 15. Ou na cafeteria no Alto da 15 também. Serão muito bem-vindos para a gente tomar um cafezinho. Show de bola. Perfeito. Maravilha. Obrigado, querida. Obrigado por ter concedido teu tempo aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Papo. Maravilha. Gratidão.